Olá pessoal, vamos de mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. A torcida do Palmeiras está bravíssima com o desempenho do goleiro Everton no Mundial de Clubes, especialmente no jogo contra o Chelsea, onde ele teve uma falha clamorosa no segundo gol dos Blues. No lance, até houve um desvio, mas dava para o Everton ter feito algo melhor e o gol sofrido foi decisivo para a eliminação do Verdão nas quartas de final da competição. Nas redes sociais, os torcedores palmeirenses ficaram revoltados com o arqueiro e pedem que a diretoria contrate um novo jogador para a posição. Houve uma tentativa de trazer um jogador para o setor no início do ano, mas sem sucesso. Quem volta e meia aparece como opção no Verdão é Léo Jardim, goleiro do Vasco. Ele vem tendo ótimas atuações há bastante tempo e seu nome tem boa aprovação entre a torcida alviverde. Mas a contratação por parte do Palmeiras não irá acontecer, tudo porque o Cruz Maltino finalmente conseguiu fechar um acordo com o jogador e irá anunciar a sua renovação em um novo contrato até 2030. Agora vamos a mais um vídeo. Não esqueça de deixar o like. Quando do sorteio, né? Pegou o Porto, tal, já. Não, pegou um Porto muito ruim, não venceu o Porto, primeiro europeu, e quando pega o Chelsea também para no meio do caminho. Eu começo com o Alex, vocês fiquem à vontade sobre o jogo. O Palmeiras teve um primeiro tempo sofrível, poderia ter tomado uma sacola, não tomou. O Abel recuperou, né, Alex? Recuperou o time para o segundo tempo, chegou ao empate, mas acabou perdendo por 2-1. Qual foi a sua avaliação do jogo? Vocês fiquem à vontade para falar do jogo, se o resultado foi justo, o Palmeiras merecia algo melhor na competição ou até no jogo? Principalmente pelo primeiro tempo, o resultado acabou sendo justo, né? O Palmeiras mostrou na segunda etapa que teria condições de ganhar do Chelsea. O Chelsea não é nem sombra do que são os outros times europeus que estão do outro lado da chave, e com isso poderia muito bem lutar por uma vaga na decisão da Copa do Mundo, que seria inimaginável antes da Copa começar, mas chegou até aí, para pegar um Chelsea que ainda está em formação. Apesar de individualmente, tecnicamente, o Chelsea ser um time melhor do que o Palmeiras no segundo tempo mostrou que poderia ter tido com um pouco mais de atitude ofensiva, com um pouco mais de ousadia, de coragem, poderia ter virado o jogo e ter ganho a partida no tempo normal. Mas mesmo assim, se levasse para a prorrogação, o Chelsea estava cansado já, de repente seria uma oportunidade ainda para o Palmeiras na prorrogação, caso o Everton não tivesse cometido essa falha horrorosa. O primeiro tempo do Palmeiras também, a gente tem que dizer, o Palmeiras escapou de sair perdendo por mais gols. 1-0 ficou barato para o Palmeiras, o Chelsea brincou com o Palmeiras na primeira etapa, uma ala esquerda débil do Palmeiras com o Vanderlan e o Facundo. O Vanderlan não tem culpa, tá? Eu até critiquei o Vanderlan essa semana, dizendo que não deveria estar lá. Ele não tem culpa. Ele ganhou na Mega Sena da virada por ser jogador do Palmeiras atualmente. Mas isso é culpa do planejamento da diretoria, que chegou a um Mundial, se esquecendo de que só teria um lateral esquerdo de verdade no seu elenco. E além de não ter cuidado também da questão do Paulinho, depois a gente vai conversar sobre isso também, né? É uma situação que agora o Palmeiras perde o jogador até o ano que vem. Uma das maiores contratações da história. O Palmeiras já perde por um ano, né? E já contratou lá atrás machucado. A Leila tinha dito que o Palmeiras não era um hospital. A gente vai entrar especificamente nessas Mas sobre o jogo, o resumo é esse. Primeiro tempo, o Palmeiras foi horroroso. O Chelsea perdeu a chance de fazer mais gols, não fez. No segundo tempo, o Palmeiras melhorou, empatou e não virou porque não quis, sei lá, não teve a ousadia de ir pra frente e fazer o segundo gol do jogo. Ô Capelanes, a escalação do Abel de alguma forma te surpreendeu? O Abel que normalmente surpreende, ele sempre aparece com alguma novidade, mas ele trocou zagueiro por zagueiro, lateral por lateral, e não colocou o Maurício em campo e teve um primeiro tempo ruim. E é muito pouco cobrado pela diretoria do Palmeiras, o Abel. Acho que isso é importante a gente colocar. Fosse talvez um outro treinador, a Cuíca poderia ter roncado. Mas sempre, tem o mérito da Leila de preservar, dar uma blindada no Abel, mas acho que às vezes blinda demais. Te surpreendeu negativamente da forma que o Abel montou o time ou ele não teve culpa nessa escalação? Mas muita culpa, muita culpa. A escalação do Abel foi uma catástrofe. Ele paradausou com força. Para mim, o Abel Ferreira paradausou na escalação. Porque, peraí, me deu toda a impressão do mundo, ainda mais um cara tão competente, vitorioso, campeoníssimo como ele, como é que ele faz uma escalação, dá a impressão que ele não estudou a equipe adversária. Ele abriu o meio-campo. O que todo mundo falou? Uma vez que você tem uma linha defensiva que é praticamente reserva, com jogadores que não entregam aquela qualidade, que Gomes, Murilo e, sobretudo, Piquerez, você deveria o quê? Proteger mais o sistema defensivo. Simplesmente ele deu a posse de bola para o adversário, deixou o Chelsea trabalhar da melhor forma possível, colocou um Facundo Torres para ser um secretário de lateral,
tentando auxiliar o Vanderlan, que também os dois não são nenhum suprassumo de marcação, e simplesmente abriu mão de um dos melhores jogadores do time do Palmeiras, tecnicamente falando, que é o caso do Maurício. Então achei que o Abel Ferreira não estudou o Chelsea. O Abel, que sempre tem um plano, teve um plano maligno contra o próprio Palmeiras, e aí depois ficou difícil de reverter a situação na segunda etapa. A gente tem um jogo aí de 100 minutos, se você for analisar. Sim. Porque geralmente dá 3, 4 minutos de acréscimo no primeiro tempo, 5, 6 segundo tempo, 100 minutos. O Palmeiras foi interessante durante aí 20 minutos. Ponto. Por isso que para mim o resultado não foi justo. Eu acho que o Chelsea criou mais oportunidades no primeiro tempo, poderia ter matado o jogo, sobretudo na primeira etapa, deu uma amolecida no segundo tempo, mas a falha do Everton também, aí a diferença. Flávio no Fluminense, Courtois no Real Madrid, são goleiros que decidem e colocam os seus respectivos times à frente. O Everton deu na tampa, já deu, né? Você acha? Já deu. Opa! Já deu. Tem que dar uma oxigenada esse elenco do Palmeiras também. Assim como a própria Leila já fez em anos anteriores, tem que fazer isso agora também. 37 anos. Aí, ó. Ô Facicani, você, a gente, obviamente, aqui no Brasil, a gente teve as nossas impressões, né, daquilo que a gente acompanhou e tal, mas você estava em loco. A impressão do estádio, né? O que você sentiu lá durante a partida, conversando propriamente com os torcedores, também a sua avaliação do time que o Abel levou a campo, o jogo poderia ter tido uma outra história, a gente não sabe, claro, fosse uma outra escalação, eu não compreendi a ausência do Maurício, eu esperava talvez ali uma linha protegendo mais aquele lado esquerdo, o Vanderlan está muito claro e evidente que não estava preparado para um jogo desse tamanho, como disse bem o Alex, acho que a culpa passa longe do jogador. Né? Aí não tinha outro. Ou você podia improvisar um lateral direito, como a gente falou ao longo da semana por aqui. Qual foi a sua avaliação? Se ele improvisa, ele arrebenta o elenco, né? Exatamente. Mas aí tem hora que o treinador tem que mostrar o tamanho dele pro elenco. Fala assim, eu vou improvisar porque infelizmente o menino aqui, para esse jogo e para a estratégia que eu tenho, não está preparado. Eu só acho interessante, Garrafa, que o Abel passou o Mundial inteiro dizendo que ele só ouve especialistas, né? De que opiniões nossas são só opiniões. Zero importância. Né? Zero importância. A torcida, por exemplo, quando nas redes sociais se manifestou em relação a Maurício e Alain, e esses dois coincidentemente entraram no jogo contra o Botafogo, foi o melhor jogo que o Palmeiras fez no Mundial, né? Então, mas são só opiniões. Ele é um especialista. Eu queria entender que especialista que ele ouve, porque se ele entra em campo com um time ofensivo e dá a posse de bola para o adversário, então o seu especialista precisa mudar de profissão. Porque se eu tenho um time leve, e se eu tenho um time que naturalmente ele tem muito mais vocação para jogar em relação ao que o adversário vai me propor, a última coisa que eu posso é dar a posse para o adversário. Por quê? Porque se eu tô leve, é porque a minha marcação é mais frouxa. Meu time é mais propenso a atacar. Então já começa que o especialista que o Abel tem ouvido, se é ele próprio ou os que estão ao lado dele, estão com algum equívoco em relação a esse tipo de postura. Segundo ponto, se é um jogo em que, se o Palmeiras estudou minimamente o Chelsea, sabe que o Chelsea é um time que joga em diagonal por dentro, que era o Pedro Neto, o Ncuco, Palmer, como é que sai o gol do Chelsea? De fora para dentro. Se o Chelsea joga entre os volantes e os laterais, como que o Palmeiras, sabendo dessa debilidade do setor defensivo esquerdo, ele não entrou então com, vai abrir mão do Maurício? Tá bom, só que Maurício, eu vou abrir mão, porque eu vou colocar o Aníbal, eu vou subir o Richard Rios, que já era meia. O Richard não jogou de volante mundial, ele jogou de meia. Ele foi o articulador do Palmeiras. E eu vou travar o Emiliano, porque os dois estavam fazendo um grande mundial. Estão com confiança. Então eu protejo toda essa infiltração do Chelsea de fora para dentro. O Chelsea não vai fazer essa jogada, porque a jogada foi toda no miolo que estava aberto. E eu tenho menos oportunidade de sofrer esse tipo de situação e ao mesmo tempo contra-atacar, porque o Emiliano tem um bom passe de saída, o Richard tem um bom passe de saída, o Aníbal é mais simples. Mas você pode espetar o time com o Estevão, com o Alan ou com o Maurício, qualquer um dos dois que ele abrisse mão, o Capelanes falou muito bem, e o Vitor Roque lá na frente. Ele nem armou e nem defendeu. Exatamente, você trava ao mesmo tempo que você tem a chance de contra-atacar. Porque não é travar com o volante brucutu. O Rios não é brucutu, o Emiliano não é brucutu. Então você tem dois caras que vão te roubar a bola e que vão te entregar a bola para aqueles que vão estar em velocidade. Então é essa estratégia que faltou de início. Sem contar, Garrafa, ao longo do jogo, medo de jogar. Palmeiras teve medo e muitas vezes contra o Porto, e quando jogou 10, 15 minutos, envolveu o adversário no segundo tempo. O Palmeiras entrou com medo no primeiro tempo contra o Arne, quando começou a jogar bola, fez o 2-0. O Palmeiras entrou mais com medo ainda do Inter Miami, foi engolido até os 25 do segundo tempo. O Palmeiras não entrou com medo do Botafogo e fez a partida que fez, e entrou com medo do Chelsea, e com 15 minutos do segundo tempo, quando tentou, pelo desespero, 1-0 jogar bola,
O time jogou, só que o que ele fez depois se sabotou, que foi a pergunta que eu fiz. O que faltou? Qual que foi o além? O além empata o jogo, continua jogando. Aliás, essa pergunta que o Facincani fez, a gente vai colocar aqui na sequência, pergunta que repercutiu em todos os veículos aí, pela resposta que foi dada pelo Estevão e a forma que o Abel e o jogador receberam depois de uma eliminação de Mundial, ambos dando risada na entrevista coletiva. Coloca, o Chile, por gentileza, para acionar os ex-atletas aqui, né? Para falar do lance, obviamente do jogo, quero ouvir o Chico também. Vamos ver o gol do Palmer, eu já começo com o jogador. Miller, já em cima do que você ouviu e a sua avaliação também, fale desse primeiro gol, o que houve de falha, não houve falha, qual é a sua avaliação, o gol do Palmer? Esse primeiro gol do Chelsea prova o que o Fancy e o Capelanes falaram, né? O Abel, ele que se preocupou muito com as laterais, né? E abriu o meio-campo, sendo que o meio-campo que protege a defesa totalmente desfalcada. Ele poderia preencher o meio-campo em um posicionamento melhor do meio-campo. Esse primeiro gol é prova disso. O primeiro gol, você pode ver a facilidade que o jogador do Chelsea encontra para fazer. Ele não teve dificuldade nenhuma. Uma zaga plantada dentro da área, fazendo linha dentro da área. Escolheu o campo. Exatamente. Gol de treino, né, jogador? Olha só o gol, a facilidade. Então, acho que o Abel erra quando ele coloca o Facundo pela lateral. Olha lá, ô Miller, ó. Olha só. Não tem volante, meu. Olha só. E a defesa muito atrás. Muito atrás, o Mikael não encostou. Os volantes todos mal posicionados. Quer dizer, então o número 10 foi encontrando espaço e se posicionou para chapar a bola e fazer um bonito gol. Então acho que o Abel, ele erra na escalação, né? Mas de qualquer maneira, o Palmeiras poderia, né, ter feito uma partida melhor. Eu parabenizo o Fancy pela pergunta que ele fez para o Estevão, por quê? Não é porque você faz um gol que você fez o seu melhor trabalho dentro do campo, no jogo. Isso. Você fez um gol, mas a partida tem mais de 90 minutos. Exato. Você tem que fazer segundo, terceiro. Então, a perseverança em boas jogadas, no bom, o Estevão não fez. Então, acho que o Palmeiras, ele sai do Mundial vindo já jogando mal. O Palmeiras quase não jogou bem contra Porto, time morto. O Palmeiras jogou bem contra o Porto, contra o time do Messi. Jogou mal pra caramba. Então, acho que... Palmeiras contra o time do Messi estava quase que eliminado da competição. Estava perdendo por 2-0. Chegou um momento que se o Porto fizesse um gol contra o Al-Ahly, o Palmeiras estaria fora. Estava empatado. Estava empatado. Quando pega um time melhorzinho na Europa, que é o Chelsea, acaba perdendo e jogando mal. Posso até um outro argumento em relação à experiência do Miller. Até a do Paulo também serve, porque foram campeões mundiais e com títulos e com seleções que jogaram dessa forma, tá? O Tele é conhecido como um cara que era ofensivo, futebol arte, etc, etc. Só que se você pegar o desenho de como foi São Paulo e Milan, 3-2, até o fim, até os 44, quando ele faz o gol 3-2, São Paulo, até o ímpeto foi buscar, que era esse ímpeto que para mim faltou no Palmeiras. Qual que era o desenho que o São Paulo fez contra o Milan? Dinho, Pintado, Leonardo e Cerezo. Em tese, são 4 jogadores que, à época, eram volantes. Só que você tinha 2 meias trabalhando como volantes, que era o Cerezo, que jogava assim na Sampdoria, por isso que ele volta ao São Paulo. O Léo, que jogava assim, saiu da lateral para jogar como, entre aspas, camisa 10 do São Paulo. Só que quando o São Paulo fechava sem bola, como é que fechava? 4-4-2. Exatamente. Fechava a linha. Miller e Palinha ali na frente espetados, fechava 4-4-2. Com 3 volantes. E era o Tele, que muita gente diz e era o técnico do futebol arte e futebol ofensivo. Mas não é que para você jogar ofensivo, que você tem que desguarnecer de atletas que em campo vão te fazer as duas funções. É o chamado equilíbrio, Garrafa, que é o que falta ao Palmeiras. Antes da gente ouvir o Facincani lá conversando com o Abel, com o Estevão, coloca, eu quero a avaliação do Paulo, por gentileza, Paulo, em cima desse primeiro gol, né? Miller mostra aí aquele posicionamento, liberdade para chegar na área, o gol do Palmer. E depois a gente vai nos outros lances também. Vamos ver mais um pouquinho do gol do Palmer aí. E quando eu citei, Garrafa, da seleção de 94 do Paulo, como é que era o meio campo de 94, Paulo? Então. Mazinho, Dunga, Mauro e o Zinho. Um meia e, em tese, 3 volantes. Aquele time era defensivo? Claro que não, ele fez uma Copa equilibrada. O Raí ficou no banco. E o Raí ficou no banco. Raí no banco, bem lembrado. Bom, pois não. Na semifinal, porque você falhou num lance de juvenil que o Veloso já fala há um bom tempo nos donos da bola. Goleiro que quer jogar igual handball, a hora que a bola passa, você não tem força nenhuma. Que diga-se de passagem, não é só Estevão, não, que vai estar fora, Godoy.
Theo José, monstro sagrado, daqui a pouco o Leandro Quesada e também a Gabi Bueno, é o Paulinho. O Paulinho não joga mais esse ano. E se você perde o Estevão, você perde o Paulinho, você não tem o Vitor Roque fazendo gols, qual é o comportamento, o que você viu desse jogo? Você tem o tempo que você quiser, Theo. Boa noite para você, boa noite para a Thelma lá em Goiânia, né? Firme e forte. Você chegou hoje ou ontem? Cheguei ontem. Ontem. Tá frio aqui, né? Bom, boa noite, Neto. Frio, boa mas noite, você dorme Godoy. sozinho aqui, né, Theo? Aí lá é frio, viu? Meu apartamento Você pega é frio. cobertor, né, Theo? Aquele cobertor de orelha, né? Já que a sua esposa tá lá em Goiânia. Tá tudo tranquilo. E o Anselmo legal. também tá lá, o cachorro. Que bom. Bom, boa noite para os amigos que estão assistindo a gente. Bom, eu queria falar um pouquinho sobre o Palmeiras, porque eu vi tudo depois do jogo, fiquei observando as entrevistas coletivas, e eu vejo que o Palmeiras vai ter muitas dificuldades para voltar a ser aquele Palmeiras vencedor que a torcida quer. Aquele Palmeiras que ganhou as 2 Libertadores da América. E aí eu digo o porquê. O ataque do Palmeiras, quando o Facundo foi contratado, o Abel pensou assim, eu vou trazer o Facundo, que ele vai fazer o mesmo papel do Rony. Na saída de bola, ele vai ficar correndo igual um maluco atrás da bola e vai sobrar uma lá na frente ou outra e ele vai fazer gol. Lembrando que o Rony é o artilheiro na história do Palmeiras da Libertadores, apesar que a torcida hoje... Tira o GC na hora de chutar a bola aí, pode tirar. Ela é ingrata com o Rony. E o Facundo não é esse jogador. O Facundo não é e nunca vai ser esse jogador. Aí, é porque trouxeram o Facundo pensando que ia ser o novo Gustavo Scarpa e não é, né? Não é também, não é. Aí você tem na frente o Vitor Roque, que eu não sei se é um problema de conversa com o treinador da equipe, se é um problema de faltar confiança. O Vitor Roque não está funcionando até agora. E o Flaco Lopes, todo mundo sabe o que é o Flaco Lopes, é isso aí. O Flaco Lopes é isso aí, gente, não adianta. Ele não vai jogar igual o Yuri Alberto, não vai jogar igual o Paulinho. E do outro lado de cá você perde o Estevão. Apesar que o Estevão, desde o Campeonato Paulista, o Estevão não vem jogando muita bola. O Estevão, a cabeça dele realmente. Você vê como que a gente mete o pau no Yuri, né? Pois é. Como que a imprensa é injusta com ele, né? Eu concordo pleno, sempre falei isso. O cara que fez 30 gols, artilheiro da Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, fez o gol do título e a gente é injusto com o Yuri Alberto. Ele que tá fora agora tá sentindo falta. Aí você diz o seguinte, mas e aí? Eu falo, cara, aí o treinador tem que entrar em campo, gente. O Abel Ferreira é monstro como treinador, mas nos últimos tempos está falhando. Por exemplo, será que na base substitui do Palmeiras... mal, escala mal. Será que na base do Palmeiras não tem gente? Por que o scout do Palmeiras só olha fora do Brasil? Eles só agora estão vendo um jogador que está jogando na Inglaterra, não sei o quê. Por que só olha fora? E o departamento médico do Palmeiras? Ele não viu que o Paulinho, além do problema de recuperação, ele poderia ser esse problema? Ou contrataram um jogador acreditando o quê? Que a medicina, ela é pim-pirim-pim-pim, já jogou o pozinho, resolveu. Como é que vai voltar depois? E ficar dependendo só do Paulinho, né? Exatamente. Até o final do campeonato, então, né? Agora, eu acho que aí entra o trabalho da comissão técnica. Se o Abel é monstro ali à beira do campo, ele tem que trabalhar a cabeça dos jogadores. Por que o Rafael Veiga está sumido? Por que o Maurício não deu certo? Sabe? Será que não é uma conversa? Será que não é, eu quero que você jogue assim, mas será que não é melhor jogar assim? Então, o Palmeiras, para mim, foi a grande decepção desse Mundial. Que por sinal não ganhou de nenhum europeu, né? E o Abel Ferreira, para mim, vem faltando. É monstro? É, mas treinador também, eu sou daquela teoria, tem má fase, e está na má fase. Será que não está na hora de olhar para dentro, Abel? Será que não está na hora, não? Porque você pensa sempre, pelo menos nas entrevistas, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Você não tem que saber? Você não tem que planejar? Ou você está falando para a imprensa, achando que você está falando para um monte de babaca? Tem babaca, sim, na imprensa. Bastante. Mas tem muito babaca na imprensa. Tem babaca como treinador, tem babaca como jogador. Agora, tem gente que conhece, amigo. Tem gente que conhece. E olha... Eu conheço muito bem a torcida do Palmeiras. Essa eu posso falar que eu conheço. Mais do que a do meu time, que é o Goiás. E vai ter jogador no Palmeiras agora que vai ser muito cobrado. Muito cobrado. O Palmeiras dá continuidade na temporada de 2025 após a participação no Mundial de Clubes de 2025 nos Estados Unidos. Com um período sem partidas pelo Campeonato Brasileiro, o Alviverde foca no mercado da bola e os objetivos que almeja alcançar na janela de transferências. Antes mesmo da competição internacional, o Alviverde iniciou as negociações para contar com Ramon Sosa, do Nottingham Forest, da Inglaterra. Surgiram informações envolvendo a chance do atleta participar do torneio, mas isso não aconteceu. No domingo,
André Hernan, atualizou a situação envolvendo o atleta. De acordo com informação do jornalista, após a eliminação no Mundial, o Palmeiras almeja avançar, durante essa semana, para fechar a contratação de Ramon Sosa. A princípio, o Palmeiras mostra otimismo em relação a essa negociação junto ao Nottingham Forest. Ainda segundo divulgada pelo André Hernan, o acordo deve acontecer sem uma grande novela nos bastidores. É a expectativa da equipe paulista. Por outro lado, Ramon Sosa mostra interesse em defender as cores do Alviverde. Na primeira temporada, pelo Nottingham Forest, disputou 23 partidas, com 3 gols marcados e uma assistência realizada. A expectativa de Abel Ferreira é de contar com mais um atacante que jogue pelos lados do campo. No retorno da temporada nacional, a equipe perdeu Estevão. O jovem atacante é o reforço do Chelsea. De volta ao Campeonato Brasileiro, o próximo compromisso do Palmeiras acontece diante do Mirassol, na quarta-feira no Allianz Parque, em partida válida pela 14ª rodada da competição nacional. Atualmente, o Alviverde ocupa a 4ª colocação, com 22 pontos somados. Na tabela de classificação, o líder segue sendo o Flamengo, com 24 pontos. Dessa forma, para continuar na cola do rubro-negro, o Palmeiras precisa vencer o Mirassol. E você, torcedor, o que acha da situação de Ramon Sosa? Deixe sua opinião nos comentários. Olá,